galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de eu começar, deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se inscrevendo aqui no canal você vai ter uma série de vantagens, dentre as quais sempre receber notificações quando eu posto algum vídeo ou vou fazer alguma live, ou quando eu faço alguma postagem aqui na comunidade do canal, ou ainda conseguir de fato me ajudar bastante a crescer o canal. Para além disso, ative o sininho também, que essas notificações elas vêm em tempo real. Se você gosta de história também, você pode me seguir aqui embaixo nas minhas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. Lá eu faço uma série de enquetes, posto conteúdos históricos e falo um pouquinho da minha vida também. Tem esse malefício aí. Bom, quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, o que a gente tem que ter em mente é que a Primeira Guerra Mundial é a principal consequência da corrida imperialista. Então, se você ainda não viu o nosso vídeo de corrida imperialista aqui no canal, eu recomendo que você clique aqui em cima no card, que vai te direcionar diretamente para esse vídeo. Depois que você ver esse vídeo, você volta aqui para ver o vídeo de Primeira Guerra Mundial. Aproveita e assiste toda a playlist, é uma playlist bem bacana, tem 8 vídeos, que tá tudo esmiuçadinho lá sobre a corrida imperialista. Beleza? Bom, como eu disse para vocês, a Primeira Guerra Mundial é a principal consequência não só da corrida imperialista, mas sobretudo da Segunda Revolução Industrial. Isso porque a Segunda Revolução Industrial criou uma série de rivalidades e de tensões insolúveis na Europa. Essas tensões elas começam basicamente lá atrás no processo de unificação da Alemanha. A unificação alemã foi feita a partir de uma rivalidade antiga que os franceses e os alemães possuíam. Essa rivalidade ela vai dar origem à chamada Guerra Franco-Prussiana, na qual a Prússia, futura Alemanha, passaria um carro em cima da França. Essa guerra ela gerou um intenso revanchismo francês, ou seja, um intenso desejo dos franceses terem uma desforra, uma oportunidade de reconquistar os territórios perdidos, tanto da Alsácia como da Lorena. A Primeira Guerra Mundial vai ser, de fato, essa oportunidade de revanche para os franceses. Para além disso, ainda na década de 70, a gente tem a crise econômica de 1870 que a gente viu no nosso vídeo de Segunda Revolução Industrial. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima. Essa crise econômica, ela acirra não só as disputas por novos mercados consumidores, mas também as disputas imperialistas por novas colônias. É essa crise de 1870 que vai mostrar que aquelas ideias de laissez-faire e laissez-passer, ou seja, de deixa fazer e deixa passar, elas não faziam muito sentido. Então, portanto, a ideia central era criar verdadeiros monopólios para as empresas nacionais que estavam surgindo naquele momento nas principais potências capitalistas da Europa. Para além disso, a resposta a essa crise econômica de 1870 vai ser uma recuperação econômica como nunca antes vista na Europa. A chamada Belle Époque, ou ainda, em português, a Bela Época, vai ser um período de grande otimismo para os homens e as mulheres europeus. Essa Belle Époque vai testemunhar um avanço sem igual da ciência. A gente vai ter, como a gente viu na sala de Segunda Revolução Industrial, a invenção da indústria farmacêutica, a invenção da indústria de transportes. A gente vai ter, por exemplo, a invenção do avião e uma verdadeira revolução nas construções. Em certo sentido, então, o homem sonhava que o desenvolvimento não tinha limites. A força do progresso, surgida lá atrás no iluminismo, ela estaria dando resultado. Então, de certa forma, esse otimismo dos homens europeus vai contribuir muito para a Primeira Guerra, na medida em que esses homens europeus achavam que nada, nem ninguém, poderia abalar a caminhada deles rumo ao progresso. Para além disso, esse contexto europeu vai ser um contexto recheado de rivalidades nacionalistas. A gente viu na nossa aula de revoluções liberais que o século XIX pode ser conhecido como a era dos nacionalismos. Em certo sentido, então, isso não vai ser diferente agora na virada para o século XX. Na verdade, esses nacionalismos eles vão se exacerbar enormemente. Nações, por exemplo, como a Itália, vão querer reconstruir a grandeza de outras épocas. Nesse momento começa o sonho da chamada Itália Irredenta, que era a ideia de reconstruir a Itália tal qual fora o Império Romano, ou seja, com territórios no norte da África, na Europa e até mesmo em alguns lugares da Ásia. Para além disso, uma série de outras rivalidades nacionais, uma série de outras correntes
supranacionais vão começar a tomar conta da Europa. Um exemplo disso é o pan-eslavismo, na região onde hoje fica a Sérvia, que defendia a junção de todos os povos eslavos e que vai se juntar fortemente contra o Império Austro-Húngaro, que era o grande império que exercia influência naquela região, e por um outro lado o pan-germanismo, que é uma corrente do pensamento que havia surgido no século XIX e que vai defender a unificação ou ainda a aliança de todos os povos germânicos, ou seja, de um lado a recém-formada Alemanha e do outro lado a Áustria. E são esses incidentes, de um lado, tanto as rivalidades imperialistas por um lado, como essas rivalidades nacionalistas do outro, que vão levar a gente para a Primeira Guerra Mundial. O primeiro grande evento que vai mostrar pra gente como o mundo de fato estava em vias de um conflito é um evento chamado Incidente de Fashoda. Fashoda é uma cidade que fica no Sudão do Sul e naquela época era pertencente, era uma posse, desde a Conferência de Berlim, dos franceses. Fashoda ficava num ponto estratégico da África. Os ingleses queriam construir uma grande estrada de ferro que ligasse o Egito à África do Sul. Essa estrada deveria passar pela cidade de Fashoda. Os ingleses vão pedir autorização para os franceses para construir essa estrada de ferro e os franceses vão dizer não. Vão falar, não vai construir estrada de ferro nenhuma aqui, meu senhor. Em certo sentido, então, isso vai criar uma tensão entre franceses e ingleses. Os ingleses vão decidir construir a estrada de ferro de qualquer forma, à revelia da vontade dos franceses. O que os franceses vão fazer? Eles vão mover as suas tropas para Fashoda. O que os ingleses vão fazer? Vão mover as suas tropas para Fashoda também. Em 1899, esse poderia ter sido o início da Primeira Guerra Mundial. Não fosse o fato de que os franceses eram medrosos. Os franceses batem em retirada e entregam Fashoda para os ingleses. Haja vista que o exército britânico era mais poderoso que o exército francês. O incidente de Fashoda ele vai dar origem a um acidente diplomático que vai ter uma série de efeitos na dinâmica da Europa e do imperialismo. Um deles, por exemplo, é a Guerra dos Bois, que a gente tem vídeo aqui no canal. Caso você não tenha assistido esse vídeo, também clica aqui no card. Bom, o incidente de Fashoda ele vai dar origem à Guerra dos Bois na medida em que os alemães vão se sentir confiantes a peitar os ingleses. A ideia central é de que, como os ingleses tinham acabado de ter um grande incidente com a França, a Alemanha e a França poderiam se juntar contra a Inglaterra. Nesse sentido, então, os alemães vão apoiar informalmente o governo Boer, ou seja, o governo do Transvaal e do Estado Livre de Orange, contra a Inglaterra. Percebendo isso, obviamente, Inglaterra e França vão ver que a Alemanha estava querendo se aproveitar dessa rivalidade para conseguir os territórios na África que não havia conseguido na Conferência de Berlim. Secretamente, em 8 de outubro de 1904, Inglaterra e França chegam a um acordo que vai ficar conhecido como Entente Cordiale. A Entente Cordiale, basicamente, era um acordo de aliança mútua em que França e Inglaterra se comprometiam a reconhecer os territórios, ou seja, a Inglaterra reconhecia que o Marrocos pertencia à França e, por outro lado, a França reconhecia que a Inglaterra podia construir sua ferrovia em Fashoda e, para além disso, estabelecia uma aliança militar, ou seja, se um dos dois países fosse atacado, o outro viria em defesa desse país. Esse acordo, ele mais tarde vai anexar também a Rússia, que desde os anos 80, desde 1882, tinha um acordo de defesa mútua com a França. Então, nesse sentido, então, a gente tem a formação da primeira grande aliança que vai dar origem à Primeira Guerra Mundial, a Entente Cordiale, formada por Rússia, França e Inglaterra. Do outro lado, a Alemanha, coitada, vai ficar isolada, e ela vai perceber isso num outro incidente, que é a chamada Crise do Marrocos, quando o sultão local do Marrocos decide fazer uma rebelião contra a crescente influência francesa naquela região. Essa rebelião vai ter o apoio da Alemanha. E a Alemanha esperava que a Inglaterra se voltasse contra a França. Isso porque a Alemanha não tinha a menor ideia que França e Inglaterra estavam aliados em segredo. Resultado dessa crise, Inglaterra e França se unem para derrotar a Alemanha e derrotar os rebeldes dentro do Marrocos. Essa crise do Marrocos termina com a França tendo um controle ainda mais elevado do Marrocos, tendo controle sobre o Banco Central marroquino e sobre a polícia do Marrocos, ou seja, basicamente a partir daquele momento, o Marrocos se tornava um protetorado francês. A Alemanha vai ficar extremamente pistola com isso.
e, em certo sentido, vai começar a pensar em mobilizar o seu próprio Tratado de Aliança. Esse Tratado de Aliança já havia sido formado há muito tempo, em 1882. A Alemanha, influenciada pelo sentimento pan-germânico, havia se aliado com outros territórios ou com outras nações que não tinham muitas colônias na África, na verdade, nenhuma colônia na África, como o Império Austro-Húngaro, e uma outra nação, como era o caso do Reino Italiano, que tinha pouquíssimas colônias na África. Em certo sentido, então, ficava muito claro nesse momento a formação desses blocos de poder. Esses blocos de poder, eles estavam divididos entre aqueles países que tinham muitas colônias na África, que eram Inglaterra e França, juntamente com a Rússia, que não tinha nenhum tipo de colônia, que estava interessada na Europa continental, e do outro lado os países que não tinham nenhuma colônia na África, ou pouquíssimas colônias na África, como a Alemanha e Itália, que também estavam aliadas do Império Austro-Húngaro, que assim como a Rússia, tinha interesses na Europa continental. É nesse sentido, então, que a Alemanha vai começar a adotar uma política bem mais agressiva com relação às colônias. E um exemplo disso é a chamada Segunda Crise do Marrocos, ou ainda a Crise de Agadir. Dessa vez, os alemães não estavam de bobeira. Sabendo que Inglaterra e França eram aliados e se aproveitando de mais uma rebelião dentro do Marrocos, o então Kaiser alemão, Guilherme II, vai posicionar suas canhoneiras no porto da cidade de Agadir e vai dizer que ele só tira as canhoneiras dali no momento em que França e Inglaterra concederem algum território para a Alemanha. O mundo naquele momento estava na bica da Primeira Guerra Mundial, não fosse mais uma vez os franceses cederem aos alemães. Os franceses travam um acordo com os alemães e, em troca do reconhecimento alemão da sua posse sobre Marrocos, eles cedem a colônia de Camarões aos alemães. Isso parecia resolver o problema diplomático que estava em jogo naquele momento, ou seja, o problema de um lado da Tríplice Aliança, os países que não têm nada, e da Tríplice Entente, os países que têm muito. No entanto, isso não vai acontecer. Mas nem a guerra vai começar por conta de um conflito imperialista propriamente, mas sim de uma rivalidade nacionalista. A guerra ela vai ter início numa região que vai ficar conhecida como a região dos Balcãs. E um evento que vai ser considerado o estopim dessa guerra vai ser a chamada Guerra dos Balcãs. A Guerra dos Balcãs, basicamente, é um conjunto de dois conflitos que envolvem os países da região dos Balcãs, primeiro contra o Império Turco-Otomano e depois contra a Bulgária. Os países que a gente carinhosamente chama de segunda divisão da Europa, Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia e a Bulgária, vão se juntar formando a Liga dos Balcãs. A Liga dos Balcãs tinha o objetivo de atacar o fraco e combalido Império Turco-Otomano, que naquele momento já vivia uma intensa crise. Essa crise vai fazer com que o Império Turco-Otomano perca praticamente todos os seus territórios na Europa, restando só os territórios que ele tinha na Ásia. O problema é que em 1912, a Bulgária, com o apoio do Império Austro-Húngaro, vai ficar com a maior parte desses territórios. E daí o restante da Liga dos Balcãs vai ficar muito revoltado com a Bulgária. E em 1913, eles vão decretar guerra contra a Bulgária, dando início à chamada Segunda Guerra dos Balcãs. Liderados pela Sérvia, a Bulgária vai ser derrotada e os sérvios vão pegar boa parte desses territórios para si. Naquele momento, búlgaros e sérvios se odiavam. Mais uma rivalidade nacionalista naquele local. E é a partir dessa rivalidade nacionalista, não necessariamente entre búlgaros e sérvios, mas entre sérvios e austríacos, que a Primeira Guerra vai começar. A 28 de junho de 1914, o arquiduque e príncipe herdeiro da Áustria, Francisco Ferdinando, vai fazer um desfile em carro aberto na capital da província da Bósnia, uma cidade chamada Sarajevo. Ele desfila em um carro aberto e naquele momento os austríacos eles exerciam um domínio sobre não só a província da Bósnia, mas sobre a cidade de Sarajevo. A ideia era reforçar a imagem que a família dos Habsburgo tinha naquela região, que odiava os austríacos, afinal os austríacos eram germânicos e os sérvios eram eslavos. No meio desse desfile, então, o príncipe herdeiro vai ser assassinado por um radical ultranacionalista de uma organização terrorista chamada Mão Negra. Um cara chamado Gavrilo Príncipe vai dar 2 tiros na cabeça do arquiduque Francisco Ferdinando e vai fugir pelo meio da multidão. Quando o governo austríaco fica sabendo disso, ele dá um ultimato para o governo da Sérvia.
Ele acusa o governo da Sérvia de estar envolvido naquele complô para matar o príncipe herdeiro e diz que eles devem entregar imediatamente o assassino para o governo da Áustria. O governo da Sérvia vai responder lavando suas mãos, vai falar: a gente não tem nenhum envolvimento com isso, a gente não tem a menor ideia de onde esse cara tá e eu não vou entregar ninguém. Por que a Sérvia vai fazer isso? A Sérvia era uma nação muito menor do que a Áustria. Entretanto, a Sérvia tinha uma grande amiga. Essa grande amiga era a mãe Rússia. Sérvia e Rússia eram aliadas. A Rússia defendia o pan-eslavismo, sobretudo porque a Rússia também é composta por povos eslavos. Então os russos defendiam a união dos povos eslavos na grande Rússia. Em certo sentido, então, o que vai acontecer? Nada de entregar o assassino, a Áustria invade a Sérvia. Nesse momento, a Europa inteira cai como um dominó. O que eu quero dizer com isso? Automaticamente, quando a Áustria invade a Sérvia, todos os tratados de aliança secretos são ativados ao mesmo tempo. Ou seja, a Rússia decreta guerra contra a Áustria, a Alemanha e a Turquia, que era aliada da Alemanha, decretam guerra contra a Rússia, França e Inglaterra decretam guerra contra a Alemanha. A única pessoa que não vai decretar guerra contra ninguém que estava num desses tratados é a pobre da Itália. A Itália, coitada, vai falar para a Alemanha e para a Áustria que o tratado era de defesa e não de ataque. Como a Áustria tinha decretado guerra à Sérvia, a Itália não entraria em coisa de guerra nenhuma. Na verdade, a Itália queria era trocar de lado. A Itália se interessava por uma série de territórios que tinham maioria étnica italiana e que estavam sob as mãos dos austríacos. Nesse sentido, a Itália vai entrar na guerra só em 1915. E ela vai entrar na guerra do lado dos inimigos, ou seja, do lado da Entente Cordiale, ou seja, de França, Inglaterra e Rússia. Quando a guerra começa, o que vai acontecer, basicamente? Todas as nações europeias viam a guerra com um grande otimismo. Eles achavam que a guerra era, de fato, um caminho para que eles enriquecessem mais ainda. Essa guerra, então, ela vai ser lutada a partir de duas fases. A primeira é a chamada fase de movimentação, que vai durar mais ou menos 6 meses, que é quando os exércitos alemães e austríacos eles invadem a Bélgica e chegam no norte da França. E aí eles são barrados numa batalha que vai ficar conhecida como a Batalha do Marne. E ali, na região do Marne, eles ficam parados cerca de 1 ano, numa batalha que ocorre em pouco mais de 5 km². Essa fase de movimentação, então, ela vai ser uma fase bastante rápida da Primeira Guerra Mundial. E ela, na verdade, vai acabar sendo substituída ali na virada de 1914 para 1915 por uma fase que define a Primeira Guerra Mundial, que é a chamada fase de trincheiras, ou seja, onde os exércitos cavam extensas linhas, com fortificações, uma atrás da outra, e fazem com que o inimigo tenha pesadas perdas ao tentar avançar. Isso vai fazer com que a guerra ela se torne permanente, ou seja, endêmica. Você não tem mais batalhas que duram horas, você agora tem batalhas que duram meses, batalhas que duram anos. Os soldados eles vão começar a morar nas trincheiras. E isso vai fazer com que a Primeira Guerra Mundial seja uma guerra com uma capacidade destrutiva sem igual em comparação às guerras anteriores. Os soldados vão começar a deixar de lado aquele otimismo e vão começar a ter que enfrentar doenças como pé de trincheira, como tifo, como a própria gripe espanhola no finalzinho da guerra. Então a trincheira vai ser um local extremamente insalubre, as pessoas tinham que fazer cocô no baldinho, e aí o soldado, que era o soldado mais azarado, ele tinha que levar o balde para fora da trincheira, ele podia tomar um tiro do inimigo do outro lado. Então a guerra ela vai ser uma guerra muito insalubre. Muitas pessoas não vão morrer no conflito, mas vão morrer de doenças. Para além disso, essa vai ser a primeira guerra em que a gente vai ter o uso de armas biológicas. Do lado dos ingleses, a utilização do gás cloro, que é um gás extremamente tóxico, sufocante, e do lado dos alemães, o gás mostarda. Então, quando eles conseguiam invadir a trincheira, era uma verdadeira carnificina. É daí a invenção, por exemplo, do lança-chamas, que queima toda a trincheira. É nesse sentido, então, que a Primeira Guerra Mundial vai fazer com que as luzes da Europa falhem. Ou seja, aquela ideia do positivismo e da Belle Époque, de que a Europa caminhava para o progresso, pela primeira vez vai ser questionada. Ela vai ser questionada, sobretudo, a partir do fato de que a guerra ela vai gerar um número de mortos sem igual. Só para vocês terem uma ideia, na Batalha de Verdun, para quem gosta de jogo, ela é representada no Battlefield 1, a Batalha de Verdun ela vai ter só ela 1 milhão de baixas.
né? Então essas batalhas do norte da França, no fronte que envolve Inglaterra e França contra a Alemanha, são batalhas extremamente sangrentas. Mas essa falha das luzes, ela não para por aí. É da Primeira Guerra Mundial também o primeiro genocídio da história da humanidade, que é o chamado genocídio armênio. Perpetrado em 1915 por um partido chamado Jovem Turquia, o genocídio armênio, ocorrido dentro do Império Turco-Otomano, matou cerca de 1,5 milhão de armênios. A Armênia era um território que pertencia à Turquia. Os turcos, naquele momento, influenciados pelos ideais de eugenia e de superioridade étnica, vão dizimar os armênios, acusando os armênios de estarem em conluio com os russos para enfraquecer o Império Turco-Otomano. Essas mortes, inclusive, nunca foram reconhecidas por vários países, incluindo a Turquia, até hoje. O genocídio armênio ele representa o ponto máximo dessa experiência de guerra, dessa guerra que vai ficar conhecida como a Guerra Total. Isso porque essa guerra ela não vai ter mais tanto lugar para acontecer, ou seja, ela não vai acontecer tanto no campo de batalha. E mais do que isso, ela vai englobar todos os setores da sociedade. Mesmo que só os homens vão para a guerra, as mulheres, por exemplo, elas vão ser instadas a entrar no mercado de trabalho para substituir a mão de obra dos homens. Então toda a nação ela vai estar envolvida no esforço de guerra. Por isso essa guerra ela vai ser uma guerra total. Mas também porque essa guerra ela vai ser permanente, ela não vai acabar, ela não vai ter fim. E é nesse sentido então que entre 1914 e 1917 a guerra vai ficar meio parada. De um lado no norte da França e do outro lado da Prússia Oriental, né? Essa guerra ela vai começar a mudar em abril de 1917. Os Estados Unidos, que até aquele momento estavam neutros, vão decidir entrar na guerra depois que um submarino alemão afunda 2 navios mercantes ingleses, confundindo-os com navios britânicos. Isso vai causar uma grande comoção na sociedade norte-americana e aí a entrada dos Estados Unidos na guerra vai ser aprovada. Quando os Estados Unidos entram na guerra, não vai ter para ninguém. Os Estados Unidos vão desequilibrar a balança de força, haja vista que ninguém conhecia muito bem o poderio bélico norte-americano. Ainda em 1917, em outubro de 1917, em função da Revolução Bolchevique, você também pode ver vídeo disso aqui no canal, clica aqui em cima no card, a Rússia vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que a retira da guerra e vai dar uma sobrevida ainda à Alemanha. Mas mesmo assim, mesmo com esse outubro vermelho, isso não vai ser suficiente. A entrada dos Estados Unidos na guerra vai fazer com que a Entente Cordiale simplesmente atropele a Alemanha e também o Império Austro-Húngaro e os turcos. Naquele momento, então, em 1918, a guerra chega ao fim com a vitória da Entente Cordiale. Era necessário, então, pensar no que fazer com esse novo mundo. O presidente dos Estados Unidos na época, um camarada chamado Woodrow Wilson, vai propor 14 pontos baseados na ideia de evitar um novo conflito e de evitar punições severas para os países participantes e derrotados na Primeira Guerra Mundial. Alguns desses pontos seriam basicamente evitar as anexações ou a cobrança de indenização pelos derrotados na guerra, estabelecer a diplomacia aberta, ou seja, sem esses acordos secretos que tinham feito a Europa simplesmente entrar em guerra, né, e o mundo inteiro entrar em guerra, porque boa parte do mundo era colonizado pelos europeus, determinar a liberdade dos mares, ou seja, de que ninguém mais poderia fechar águas internacionais, como aconteceu, por exemplo, no Estreito de Gibraltar, e o que motivou, por exemplo, a crise do Marrocos, reduzir barreiras aduaneiras, ou seja, reduzir aquela prática típica da segunda revolução industrial de cobrança de impostos nas colônias. Mais do que isso, levar a cabo uma política de desarmamento, ou seja, evitar que se estabelecesse uma nova paz armada, ou seja, que os países estivessem em paz, mas estivessem se armando, se preparando para uma nova guerra ou para um novo conflito. E por último, e não menos importante, levar a cabo a ideia de que os povos deveriam ter o direito à sua autodeterminação, ou seja, de que os povos colonizados deveriam ter o direito a formar as suas nações, como desejavam, por exemplo, os eslavos, para formar a Grande Eslávia. Ou ainda algumas nações africanas, como era o caso da Etiópia, que tinha que resistir aos assédios constantes dos italianos. E é nesse sentido que o presidente Wilson vai propor a criação da Liga das Nações. Em 1919, essa Liga das Nações vai ser criada. Só que o Senado americano não vai aprovar a entrada dos Estados Unidos nela. Isso porque, obviamente, os 14 pontos de Wilson não vão ser seguidos. Na verdade, França e Inglaterra
vão estar muito interessadas em punir severamente os derrotados, especialmente a Alemanha. É nesse sentido, então, que ao invés de um tratado único com todos os derrotados e que tivesse baseado no não revanchismo, ainda nas não indenizações, anexações, os vencedores, Inglaterra e França, vão propor tratados unilaterais, ou seja, tratados impostos por eles aos derrotados. O principal deles é o Tratado de Versalhes, que é o tratado em que França e Inglaterra assinam com os derrotados alemães. O Tratado de Versalhes ele vai ser extremamente punitivo à Alemanha. Nele, a Alemanha perdia 1/7 do seu território e 1/10 da sua população. Ela era obrigada a devolver a Alsácia-Lorena para os franceses, bem como entregava o controle da exploração de uma série de minas na região do Sarre à França. Em certo sentido, entregava territórios à Dinamarca, como Schleswig, entregava parte da Prússia à Polônia e entregava até mesmo uma região chamada de Memel para a Lituânia, um país que havia sido recém-fundado após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a Áustria e a Alemanha estariam proibidas de formar o Anschluss, que seria a fusão entre os povos germânicos. E por último, e não menos importante, a Alemanha se obrigava a ter um exército de apenas 100 mil soldados, desativando totalmente o seu parque industrial e bélico. A Alemanha também foi obrigada a pagar vultuosas indenizações. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha foi condenada a pagar 132 bilhões de marcos ouro. Para além disso, a Alemanha também seria obrigada a pagar as pensões aos aposentados e aos mutilados, às viúvas e aos órfãos dos países vencedores. Isso vai fazer com que surja na Alemanha um forte e pesado sentimento de revanchismo contra os franceses e ingleses. É esse sentimento de revanchismo, a gente vai ver na nossa aula de ascensão do nazifascismo, que permite o surgimento do nazismo nos anos 20 e sua ascensão ao poder nos anos 30. Para além desse tratado, a gente tem uma série de outros tratados com os derrotados, como o Tratado de Neuilly, que é o tratado feito pela Bulgária com a Inglaterra e a Alemanha, que tira os territórios conquistados pela Bulgária nas guerras balcânicas. Temos o Tratado de Saint-Germain, que divide a Áustria com a Hungria, formando a Hungria como nação independente, reduzindo a Áustria a pouco mais do que um estado tampão. Temos o Tratado de Sèvres, que acaba com o Império Turco-Otomano e funda a República da Turquia. Enfim, cada um desses países vai ter um tratado específico para si. Então não comete aquele erro de achar que o Tratado de Versalhes ele vale para todos os derrotados. O Tratado de Versalhes ele é unilateral. Ele é um tratado imposto pela Inglaterra e pela França à Alemanha. E aí a Primeira Guerra Mundial ela vai deixar um rombo na Europa. O saldo desse conflito é um saldo bizarro para os termos europeus. Além, lógico, do surgimento de um revanchismo alemão que vai dar origem na ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, a gente tem 65 milhões de soldados envolvidos, dos quais quase 10 milhões morreram na frente de batalha. A guerra deixou 20 milhões de mortos no total. Nações que vão estar completamente destruídas. Tanto vencedores como derrotados vão ter os seus territórios inteiramente devastados. A exceção, é óbvia, é os Estados Unidos, que vai inclusive financiar a reconstrução tanto de vencedores como de derrotados. Essa guerra também ela marca o fim da Belle Époque e ela marca uma espécie de crise do modo de vida burguês. Uma crise que vai, inclusive, chegar a outros cantos do mundo, como, por exemplo, a África. Essa ideia de que o homem europeu era o bastião da civilização e que estava condenado a civilizar, naquela ideia do fardo do homem branco, os homens selvagens da África, isso vai começar a perder o sentido, na medida em que a própria ideia de positivismo e de uma ciência que leva necessariamente ao progresso também vai perder o seu sentido. Bom, galera, essa foi a nossa aula de Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e compartilha com os amiguinhos. E me diz aí o que você achou da aula, beleza? Um abraço!